Ok, eu quero desejar boa noite, a paz de Cristo a todos os irmãos que já estão conosco aqui. Como de costume, às sextas-feiras à noite nós nos encontramos na igreja e por conta de tudo que nós estamos enfrentando e por conta de uma decisão que nós entendemos ser responsável, nós estamos fazendo o nosso culto online, ok? Enquanto eu vou aqui dar início ao culto, você pode compartilhar esse endereço, pode fazer uma salinha no seu Facebook, chamar pessoas que você sabe que precisa cultuar, que está longe da igreja, enfim. Os irmãos da ICBP, ok? Você pode ir entrando e participando, tá? Nós desejamos a paz de Cristo. Hoje nós vamos fazer como fizemos na quarta-feira, tá certo? Nós vamos adorar o Senhor com louvores, depois vamos discorrer uma mensagem e glorificar o nome do Senhor Jesus, ok? Nesse momento então nós vamos fazer uma oração, tá? E logo nós vamos começar a entoar louvores. Antes de a gente só fazer oração, eu quero te dar algumas recomendações. Primeiro, eu sei que o ambiente da casa é um ambiente familiar, onde a gente tem mais tranquilidade, mais desenvoltura, a gente fica bem mais tranquilo do que o ambiente da igreja. Então eu acho que você precisa redobrar suas atenções para poder aí na sua casa cultuar junto com a gente aqui, tá certo? É uma forma que nós estamos nos adaptando. Nós nunca fizemos isso, é pela primeira vez na nossa história, né? Nós estamos fazendo isso, porque também pela primeira vez na nossa história nós estamos enfrentando algo como essa pandemia do coronavírus e eu tenho certeza que nós vamos precisar nos adequar, nos adaptar. Puxa vida, vocês não estão na igreja, muitas igrejas fazendo culto com seus membros lá da igreja. Não, nós não estamos na igreja, nós estamos aqui na empresa do Val, no Instituto Musical da Capa, porque a rua da nossa igreja não tem cabo de internet boa, ok? Então a gente não tem internet lá na rua da nossa igreja, por incrível que pareça. As internets que estão disponíveis lá são muito caras e a gente acaba não conseguindo viabilizar e também fracas, tá certo? Para fazer esse trabalho aqui. Por isso, nós decidimos sair do ambiente da igreja, porque senão certamente nós estaríamos lá, tá? Para podermos fazer o culto aqui no Instituto Musical da Capa. Então, para nós, duas vezes nós estamos abrindo mão da nossa realidade. Primeiro de estar todos juntos cultuando na igreja e depois de estarmos fazendo mesmo o culto online na igreja. Nós estamos aqui na empresa do Val, mas para nós isso não vai ser problema, tá? Porque nós viemos aqui para adorar a Deus junto com você, tá? Principalmente você que é membro da igreja cristocêntrica em Bragança Paulista e do nosso encontro em São Caetano, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas também vão nos acompanhar. O culto de quarta-feira, se não me falha a memória, bateu 3.200 visualizações. Isso quer dizer que muito mais gente que congrega com a gente assistiu e talvez isso seja de fato uma grande oportunidade para adorarmos a Deus juntos com pessoas que não fazem parte da nossa igreja física ali, mas fazem parte da igreja de Jesus, tá certo? Vamos então começar o nosso culto neste momento com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer, queremos bendizer o teu nome. Nós cantamos isso, Senhor, constantemente nos últimos anos. Sob quaisquer circunstância nós te adoraremos. Não importa a circunstância, nós te adoraremos. Não importa o que acontecer, nós te adoraremos. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, diante desta situação que tem nos assustado, diante dessa situação que tem trazido diversas incertezas para nós, inclusive incertezas se vamos viver ou morrer. Nós gostaríamos de dizer ao Senhor que a nossa esperança está em Ti. Toda a nossa esperança está em Ti.
Senhor, nós iremos te adorar, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, junto com todos os irmãos que já estão conosco conectados neste momento. Obrigado a Deus, obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado porque nós estamos, ó Deus, como tantos outros, como pessoas que estão trabalhando nos hospitais, arriscando as suas vidas. Senhor Deus, nós também estamos aqui juntos, Senhor, para orar, ó Deus, por essas pessoas que estão arriscando as suas vidas, arriscando as suas famílias. Senhor, nós queremos orar por essas pessoas, nós queremos te suplicar em favor do livramento, Senhor, se assim for a tua vontade. Dá-nos o privilégio de podermos te adorar em espírito e em verdade, pois nós não estamos aqui, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor sabe o que tem aqui dentro. Nós não estamos aqui para promover a nossa igreja, nós não estamos aqui em uma atitude demagoga, nós não estamos aqui para promover o nome de um pastor, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos, porque nós somos a tua igreja. Senhor, de fato, saber que o último culto, 3.200 pessoas estiveram assistindo, nos traz alegria, mas não porque nós estamos famosos, não porque tem 3.200 pessoas, 5.000, 20.000, 1 milhão de pessoas assistindo, não. É porque tem 5.000, 20.000, 1 milhão de pessoas, sabe lá Deus quantas pessoas vão ser alcançadas, Senhor, te adorando e ouvindo o teu evangelho em tempos de muita tribulação. Muito obrigado, ó Deus, dai-nos o privilégio de te adorarmos para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Pedi um pouquinho de paciência. Travou agora, Bruno? Voltamos. Então, beleza? Desculpa, nós tivemos aqui um probleminha. Nós vamos adorar o Senhor neste momento, amém? Vamos juntos então.
adoramos, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder te adorar. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo.
Só o Senhor deve ser adorado. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer.
Senhor Deus, nós te glorificamos, Jesus, porque sentimos a tua presença, Senhor. Nós te glorificamos porque sentimos a tua presença, Jesus. Sentimos, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor está presente em nós, ó Deus. Muito obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado por nos permitir te adorar, mesmo sendo todos nós assim, pecadores, Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ter vida para poder fazer menção do Teu nome. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de mesmo passando por toda essa tribulação, por todo esse medo, por todo esse descontentamento, por toda essa tribulação, ó Deus. Nós temos o privilégio de Te adorar desse jeito, Te bendizer desse jeito, entre irmãos, e perceber quantos irmãos estão neste momento junto com a gente, ó Deus. Nós não estamos no templo, Senhor, mas nós estamos juntos, somos a Tua igreja, estamos juntos Te adorando para a glória do Teu santo nome, Pai. Dá-nos o privilégio, Senhor, de podermos ver mais uma vez as Tuas potentes mãos, ó Deus, trabalhando segundo a Sua boa vontade, segundo o Seu bom querer. É isso que eu Te peço, Deus, o privilégio de poder ver o Teu trabalhar conforme a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Dá-nos o privilégio de estarmos expostos à Tua palavra neste momento, Jesus. Nós que estamos aqui, todos os irmãos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, voltando para casa, assistindo o culto, ouvindo, Senhor, nós queremos abrir o Teu Evangelho neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se puder trazer um copinho de água para mim, eu te agradeço. Tá ótimo. Glória a Deus. Eu quero convidar você a primeira carta que vamos no capítulo 1. Obrigado, Marco. No capítulo 1. Vamos ler o verso 18 e 19 para estarmos. Tá, eu vou prender aqui assim, ó. O que vocês acham? Assim, tá bom? Vou prender aqui assim na camiseta, não tem problema ficar assim, né? Okay. Tá bom assim? Tá. Ou quer que eu ponha bem embaixo aqui, ó? Não, tá bom. O pessoal falou que estava te ouvindo, mas então tá, beleza. Bom, eu quero ler o texto com vocês então, de 1 Timóteo. A primeira parte do texto que eu quero ler está no capítulo de número 1, verso de número 18 e 19. O texto é um texto muito conhecido pela igreja, porém eu gostaria de extrair alguns ensinamentos desse texto para nós. Nós sabemos que a palavra de Deus, como essa carta, ela foi endereçada a Timóteo. Porém, endereçada a Timóteo e ao mesmo tempo endereçada a toda a igreja que algum dia teria contato com essa palavra ou que ainda vai ter, ok? E é por isso que nós pegamos a experiência que Deus deu para o apóstolo São Paulo, pastoreando Timóteo, escrevendo para Timóteo, e extraímos para nós alguns ensinamentos sobre a nossa fé. Então diz assim: este é o dever de que te encarrego. Paulo estava escrevendo a Timóteo. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Oi. Coloca o microfone um pouco mais assim, você está abaixando, as pessoas não estão conseguindo te ouvir. Então eu vou colocar tipo aqui assim. Então, mas não se abaixa, tá? Tá, é porque eu estou abaixando só para ler, daqui a pouco eu... Não, é que aqui tá abafando o microfone. E agora, vê aí o que eles dão a notícia aí, vê aí.
Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu gostaria muito de poder primeiramente abordar esses primeiros 2 versos. E é claro que seria impossível nós estarmos hoje juntos aqui cultuando, ok? Ou se nós estivéssemos lá na igreja cultuando, seria impossível não comentar, não fazer menção daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. De conhecimento de todo mundo que nós estamos vivendo algo que a nossa geração nunca viveu, ok? E é por isso que nós estamos aqui, via online, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, convidando a igreja para estar juntos, tá certo? Veja bem, nós estamos passando por um momento muito difícil. E eu vou dizer a você que eu acho que, segundo a doença, segundo o vírus, a gente ainda não compreendeu, a gente ainda não sentiu a dificuldade do vírus. Eu acho que nós estamos passando neste momento agora, hoje, ok? Nós estamos passando um momento muito difícil com o entendimento da nossa nação, do nosso povo, ok? A respeito dessa situação que nós estamos enfrentando. Então, impacto quanto ao coronavírus, foram poucas famílias que sentiram isso na pele, pessoas que perderam seus entes queridos já, estão nesse momento nem podendo estar em um velório para velar o corpo, mas a grande maioria de nós, ok, que estamos aqui, inclusive Igreja de Jesus Cristo, a gente ainda não sentiu o impacto do corona. Nós estamos sentindo o impacto do posicionamento das pessoas com relação ao coronavírus. E um dos grandes enfrentamentos do dia de hoje, pelo menos eu tenho olhado, eu tenho tentado me analisar para ver quais têm sido os grandes enfrentamentos que eu tenho enfrentado, ok? E eu vou dizer a você que hoje, dia 20, né? Nós estamos no dia 20. Hoje, tudo bem? Hoje, dia 20, o meu maior enfrentamento não foi, eu não tive que enfrentar o coronavírus. Eu não tenho sintomas, eu não tenho falta de ar, eu não tenho gripe, eu não tenho secreção no nariz, nem na boca, eu não tive que enfrentar nada disso. Mas eu tive que enfrentar uma desconexão, não sei se essa palavra existe, mas é isso que eu quero usar, uma contrariedade absurda, monstruosa pelas redes sociais, televisão, sobre como se posicionar diante. Que é daqui 15 dias, que é daqui 20 dias. Pessoas das nossas famílias não estão no hospital nesse momento, ou grande parte das nossas famílias. Eu vou dizer que poucas pessoas estão enfrentando de fato o coronavírus aqui no Brasil. Mas eu senti que hoje o enfrentamento que eu tive não foi contra o corona, e nem para não pegar ele, mas foi com a opiniões, com as diversas opiniões que se degladiam, que se afrontam, que se machucam, que se destroem, que se ofendem, ok? E principalmente nós, na esfera religiosa, na esfera espiritual, na esfera evangélica, na esfera cristã, estamos dando um testemunho claro da situação em que se encontra a igreja evangélica brasileira. Estamos dando um testemunho claro de que nós não somos doutrinados com o mesmo entendimento bíblico. Estamos dando testemunho claro que nós não somos uma igreja unida. Tem gente que diz, nós somos não sei quantos milhões de evangélicos. É o país que mais tem evangélico no mundo. Bom, se é o país que tem mais evangélicos do mundo,
nós precisamos compreender que existem vários evangelhos, porque me parece que pessoas que confessam a fé em Cristo entendem o evangelho de um jeito, e outras pessoas que confessam a fé em Cristo também entendem de outro jeito, e isso está... Eu acho que na verdade nesse momento a igreja não está enfrentando a pandemia, essa é a palavra, a pandemia do coronavírus. Eu acho que a igreja está enfrentando, nós, meus irmãos, nós estamos enfrentando a pandemia da discordância. Nós estamos enfrentando a pandemia dos evangelhos, porque os evangelhos que são diversas formas de compreensão, diversas formas de entendimento, isso está se degladiando, as pessoas se machucando, se ofendendo, dando indireta uma para a outra, enfim. Então eu gostaria de poder contribuir com os irmãos da igreja CBP, que eu creio que muitos estão aqui agora, e gostaria de contribuir com quem quer que for que assistir essa mensagem, que ouvir essa pregação. Olha só, olha Paulo falando para Timóteo, o quê? Este é o dever de que te encarrego. Então, o que Paulo está falando? Timóteo, você tem um dever, como pastor de uma igreja, você tem um dever, eu estou te dando um dever, ok? Você tem um dever. Eu quero parar por aqui um minutinho. Sabe o que eu penso? Eu penso que o que está faltando para nós nos nossos dias, meus irmãos, é entender o nosso dever. Qual é o nosso dever? Mas até aí tudo bem, vamos seguir. Olha lá, você que está aqui acompanhando a mensagem. Te encarrego, você tem um dever do qual eu estou te encarregando. Segundo as profecias que te antecipadamente você foi objeto. Então, Paulo está dizendo, ó, você tem um dever, ok? E esse dever, eu quero te avisar que esse dever é segundo as profecias que você foi objeto, que foi direcionadas a você. Combate o bom combate. Combate firmemente nelas o bom combate. Olha agora o que é que Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Mantenha a fé, ok? Puxa, que pastor, que cristão pode seguir no chão da vida sem ter fé em Deus? Veja bem, eu não estou dizendo ter fé que Deus vai fazer alguma coisa, eu estou dizendo ter fé que Deus existe. Acreditar que Deus vai fazer alguma coisa é outra situação. Ter fé em Deus é ter crença que Deus existe. Então ele está dizendo, nunca se esqueça, Deus existe, Ele é real, não é? Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cristo, tenha fé em Deus. Então não abandone de forma nenhuma a fé. Então já foram duas lições aqui. Primeiro, nós temos um dever enquanto cristãos. Esse dever é combater firmemente o bom combate. Bom, que combate é esse? É exatamente isso que nós estamos vivendo. Combater o bom combate, não permitir que as adversidades da vida tire da gente a crença de que Deus existe, é fiel, é poderoso e de que Deus é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o Filho dele. Esse é o combate. O combate não é para saber se Cristo vai nos livrar do coronavírus. O combate não é para saber se Cristo vai nos ajudar contra o coronavírus. Não é esse o combate. O combate é lutar para que a fé continue aqui, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Aí ele diz assim, mantém a fé, ok? Esse é o primeiro combate. Qual é o combate do cristão? É manter a fé. Por quê? Eu quero até aqui falar uma coisa que hoje me veio e aconteceu um sinal assim profético. Você que não está muito acostumado a me ver falar isso, mas aconteceu. Eu estava pensando, lembrando de uma mensagem de um pastor que nos edificou muito, ok? Em 2005, 2006, eu não sei se foi esse ano que ele surgiu, mas eu comecei a ouvir ele nessa época. Ele se chama Pastor Ricardo Goldin. Há muito tempo não o escuto, mas naquela época ele pregou uma mensagem que eu vira e mexe, lembro ela lá na igreja, e eu quero falar para você. Ele disse assim, olha só, não, você que vai construir uma igreja, você que sente um chamado para ser pastor, você que sente um chamado para ser um líder,
nunca construa a igreja. O ideal, não permita que o ideal da igreja seja o louvor. Aí ele diz assim: não permita que o ideal da igreja, essa mensagem ele pregou, né? Seja a oração. Pera, não estou sendo herege não, calma aí. Aí ele diz assim: não permita que o ideal da igreja seja cura, libertação, manifestações espirituais. Não permita que o ideal da igreja seja alguém ser usado por Deus a um único homem. Por quê? Porque quando acontecer de o louvor não conseguir cantar mais, a igreja vai acabar. Quando acontecer de não acontecer mais manifestações espirituais, você só tem duas saídas: inventar, mentir que está tendo manifestação espiritual, ou parar, ou não existir mais. A igreja vai acabar, aquelas pessoas estão lá só por causa disso. Quando acontecer de você ficar doente, não conseguir mais orar na frente de todo mundo, para todo mundo ver que você é um homem, uma mulher de oração, o que vai acontecer? A igreja vai sucumbir. Aí ele disse assim: aprenda com o apóstolo Paulo, fundamente, construa uma igreja em nome de Jesus e baseada totalmente na palavra de Deus. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca vai parar de falar. Ou seja, quando não tiver louvor, a igreja continua. Quando não tiver cura, a igreja continua. Quando não tiver manifestações espirituais, a igreja continua. Quando não tiver homens poderosos, a igreja continua. E eu me lembrei hoje pela manhã dessa mensagem. Eu estava sendo ministrado para pregar aqui para nós essa noite. Eu me lembrei hoje dessa mensagem e falei: eu vou citar isso porque é isso que eu estou vendo, é isso que está acontecendo. Aí eu fiquei orando a Deus, falando: Senhor, é para mim citar isso, não é? Aí a pastora Deise, agora no final da tarde, eu estava vindo para cá, ela disse assim: você viu o que aconteceu com o Ricardo Goldin? Eu falei: o quê? Nossa, o Ricardo Goldin vai servir o espaço da igreja dele, se a prefeitura ou se o município quiser usar como hospital, a igreja está aberta. Aí, por isso eu disse algo profético, ela lembrou do Ricardo Goldin. Eu disse: eu preciso falar sobre isso. Olha só, veja se não é isso que está acontecendo agora. Existe uma discordância que está ficando tão feio para nós na rede social, né? É para fechar a igreja ou não é? Não é? É para fechar a igreja ou não é? Então tem uma gama de pessoas dizendo: não, porque se fechar a igreja é o único ponto de Deus, enfim, e outros dizendo: não, é para fechar. Bom, minha opinião é que é para não ter reuniões acima de nada, é para não ter reunião, ok? Porque se tiver 15 pessoas e uma delas estiver infectada, essas 15 saem infectadas, que vão infectar mais a sua família, que vão infectar, e que vão infectar, e que vão infectar. Então não é difícil de entender, o português está sendo falado claro. Não é para sair de casa se você puder. Se você puder ficar em casa, não é para ter reunião da igreja lá. Mas por que eu acho que tem tanta gente forçando a barra para fazer culto? Porque as suas igrejas são fundamentadas em cura. Então, se não tem o tempo, se não tem as manifestações espirituais para que as pessoas possam ver, logo a igreja sucumbe, a igreja acaba. É porque as suas igrejas estão fundamentadas em métodos que acontecem lá no tempo. Não vai dar para fazer isso como nós aqui nessa sala aqui, não vai dar, não vai rolar, as pessoas não vão dar muita atenção. Então eu acho que tem muito mais desespero de não ter mais as pessoas ao seu comando ali dentro de um quadrado chamado templo, do que de fato desespero por cultuar a Deus. Porque se o problema é cultuar a Deus, cá estamos. Se o problema é cultuar a Deus, cá estamos. Quantas pessoas estão logadas agora? 60 pessoas está então agora logada, ok? 60 pessoas está aqui nesse momento, 61 pessoas, né? Que eu acho que fui eu que entrei. Mas enfim, se o problema é adorar a Deus, se o problema é falar a palavra de Deus, se o problema... eu vou dizer para você, sinceramente, tá? Tem mais gente nesse culto aqui do que no culto de sexta-feira que podia ir uma galera.
Já vou dizer. E outra coisa, de quarta-feira deu 3.200 visualizações. Nunca entrou 3.200 pessoas para cultuar na nossa igreja. Então, sabe o que eu penso? Eu penso que o que o Ricardo Goldin falou era verdade. E é o que está acontecendo. É por isso que tem tanta gente desesperada para manter as suas igrejas abertas. Líderes desesperados para manter as suas igrejas abertas. Por quê? Porque precisa ficar junto, porque precisa continuar as suas campanhas, porque precisam continuar seus métodos, precisam continuar colocando o cabresto no povo. Mas a igreja que está acostumada a estar naquele templo por amor a Cristo e pelo Evangelho, não tem dificuldade de enfrentar a pandemia, não tem dificuldade de enfrentar nada. Sabe por quê? Porque ela estava lá por Cristo, ela está aqui por Cristo, e se nós não pudermos mais nos falar, elas estarão aonde elas estiverem, por Cristo e por amor a Cristo. E garanto a você que uma pessoa que está congregando lá na igreja há pelo menos 3 semanas, 4, ela já ouviu o suficiente para nunca mais esquecer uma coisa: Jesus Cristo é o nosso Salvador, e isso nos basta, entende? Então o que Paulo estava dizendo era o seguinte: Timóteo, escuta aqui, Timóteo, você tem um dever. Qual? Combate, o bom combate, firme no combate. Que combate? O combate de manter a fé. E por onde que se mantém a fé? Pela palavra de Deus, porque é por ela que vem a fé em Cristo Jesus. É conhecendo a palavra de Deus que nós conhecemos a Deus. Então eu quero te convidar a perceber que o que o Ricardo Goldin falou é verdade, o que o nosso irmão falou é verdade. É por isso que tem tanta gente desesperada, é por isso que tem tantos líderes desesperados. Por quê? Porque querem as pessoas juntas. E isso é uma coisa muito louca, meus irmãos. Sabe por quê? Porque estão avisando, vai ser uma pandemia, na hora que proliferar no Brasil ninguém vai segurar. Aí ficam dizendo que vai abrir o culto para orar. Eu acho isso tão estranho, sabe? Desculpa, é uma verdade minha, mas eu acho estranho. Porque primeiro, se você vai orar, você não precisa falar para ninguém que você vai orar. Tá certo? Você pode ir lá no teu quarto, dobrar o teu joelho, orar, chorar, gritar, pedir a Deus. Mas eu não entendo porque que tem gente que fica com o celular orando. Por quê? Para mostrar que está orando? Nós não estamos aqui para mostrar que nós somos uma igreja. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho para membros que precisam ser alimentados pelo Evangelho. E é só isso. Mas se for para orar, você ora na tua casa. Todo crente que está dentro de uma igreja já entendeu o que é a oração. É chorar nos pés do Senhor, é pedir a Deus misericórdia, é pedir a Deus que Ele nos salve, é pedir a Deus que Ele seja o nosso único Deus. Enfim, esse é o primeiro tempo da mensagem. Olha o que ele diz: você tem um dever, e o dever é combater firmemente o combate e manter a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus é o único Deus verdadeiro. Porque é isso que quer dizer vida eterna. Lembra da mensagem de quarta-feira, né? A vida eterna é essa: que creiam em Ti como o único Deus verdadeiro e ao Seu Filho a quem o Senhor enviou. Ok, essa é a vida eterna. Perfeito? Aí olha só o que ele vai falar. Gente, vocês estão acompanhando aí fora, né? Olha só o que ele vai dizer. O combate é manter a fé e a boa consciência. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha que interessante. E a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você já tinha prestado atenção nisso? Eles não rejeitaram a fé. Eles ainda tinham fé, mas rejeitaram o quê? A boa consciência. Rejeitando a boa consciência, o que aconteceu com a fé deles? Que eles mantiveram. Eles naufragaram na fé. Agora eu pergunto a você: o que é que nós precisamos mais agora? Nós estamos aqui em uma pandemia, enfrentando uma coisa que a gente nunca enfrentou na vida, trancado em casa o dia todo, muita gente trabalhando sob pressão, não sabe se pegou, se não pegou, várias pessoas. O que a igreja precisa ter? Eu tenho uma pergunta para te fazer: a igreja precisa de mais fé ou de mais boa consciência? Porque o que fez estes homens naufragar na fé foi a falta de boa consciência, e não foi a falta de fé. Eles não faltaram fé para eles naufragar na fé, eles continuaram tendo fé. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando para Timóteo? Olha aqui, eles continuaram tendo fé, mas lhes faltaram uma coisa. O quê?
a boa consciência. Meu Deus do céu, será que não está claro o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo com a gente? Nós precisamos nesse momento muito mais de boa consciência do que de fé, porque fé nós temos. O que nós precisamos cuidar? Da nossa boa consciência. Por quê? Porque se tivermos uma boa consciência, a boa consciência então mantém a fé que a gente já tem, ok? Então eu quero falar sobre isso com você. Você não precisa, você já tem fé? Então você não precisa manter a fé, você precisa ter ela, está com você, a sua fé está aí. Sabe o que você precisa ter? Você precisa manter a sua boa consciência. Olha o que ele diz: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sabe, meus irmãos, eu tenho percebido uma coisa. Sabe o que eu tenho percebido durante todo o dia? Eu já disse, hoje eu não enfrentei o coronavírus. Hoje eu enfrentei o meu sentimento horrível que eu estou tendo com relação ao que nós, irmãos, estamos fazendo nesses dias. Estamos brigando para saber qual pastor está certo e qual pastor está errado. Estamos brigando para dizer qual pastor tem que ser apoiado ou deixar de ser apoiado. E sabe o que tem nos faltado? Tem nos faltado boa consciência. Preste atenção. Nem sei te dizer qual é o relatório, mas acho que hoje aumentou 420 pessoas. Bom, não vou me ater a relatório, mas diz que morreu muitas pessoas hoje na Itália, pessoas que estavam internadas. Hoje, no Brasil, já estamos passando 10 mil casos suspeitos, ok? Países que rejeitaram a informação estão sofrendo as consequências. E nós, enquanto igreja, não estamos conseguindo ter boa consciência sobre a nossa fé. Você sabe por que está cheio, desculpa falar, mas por que está cheio, na minha opinião, tá? Por que está cheio de pastor com vergonha de fechar a igreja? Vou falar olhando bem na tua cara mesmo. Sabe por que eu acho que está cheio de pastor com vergonha de fechar a igreja? Porque o que eles vão falar para os seus membros se eles passaram os últimos anos colocando na cabeça das pessoas que Deus cura, 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 que Deus cura. Como é que eles chegam agora e falam, fecha a igreja? Os próprios membros vão dizer, peraí, pastor, e aquela fé lá que você falou que Deus cura, por que nós temos que ter medo? O Deus que o Senhor nos apresentou não é um Deus que nos livra a todo momento? Só que ele sabe que Deus não livra a todo momento. Porque se Deus livrasse a todo momento, nunca ninguém tinha morrido até os dias de hoje. Só na nossa igreja nós já enterramos 3 irmãos que não foram livres. Não foram livres do câncer, não foram livres de suas doenças, não foram livres. E na tua igreja, você que está me assistindo, quantas pessoas já passou dessa, já foi para o reino de Deus a partir de uma doença, a partir de um acidente? Então, meus irmãos, pregar a respeito de um Deus que livra 100%, que cura todas as doenças, que é o que está vivendo com seu poder para sustentar a vida do ser humano a qualquer custo, em todas as situações. Fique tranquilo, é a mensagem que grande parte dos irmãos estão pregando aos últimos anos. Como é que eles chegam agora e dizem, eu tenho que fechar a igreja? Coisa que, graças a Deus, eu não passei quando eu disse, meus irmãos, nós vamos ter que não nos encontrar mais aqui e vamos nos encontrar via online. Sabe o que aconteceu? As pessoas disseram, graças a Deus, pastor, louvado seja Deus, vamos nos encontrar online. E são elas que estão aqui agora, 78 pessoas, você pode ter certeza que está cheio de gente aqui que é da igreja. Nós não tivemos dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque nós não negamos que pode ser que Deus nos livre. Nós nunca negamos a ninguém que pode ser que Deus não cure. Nós nunca negamos a ninguém que pode ser que Deus não livre o Brasil de nada. Aliás, vamos ser sinceros. Olha o estado que está o nosso país. Olha a situação que anda o nosso país. Olha a situação que anda o mundo. Como é que Deus tem... Qual cheiro Deus tem sentido da humanidade?
E claro que eu não vou encarar isso como um sinal apocalíptico, que Jesus está voltando, porque nós já vimos muitas coisas e Jesus ainda não voltou, mas eu posso afirmar uma coisa: Deus está a par de tudo isso que está acontecendo, e às vezes tenho a sensação de que Deus está dando um puxãozinho de orelha na humanidade, e nós, enquanto igreja, precisamos compreender o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, faça o seguinte: combate a fé, combate o bom combate. Faz o quê? Mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Sabe por quê? Alguns homens, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ter boa consciência a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é ser cristão. Ser cristão é ter boa consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E olha o que está acontecendo com as igrejas. Você acredita que tem igrejas que estão achando que pode continuar fazendo reunião? Nós estamos acompanhando o caso de um pastor famoso no Brasil que está brigando judicialmente para a igreja dele não fechar. Deixa eu me dar um conselho para você, pastor, amigo meu. Presta atenção numa coisa, vê se eu sou burro ou se eu sou inteligente. Olha o que a igreja fez com pessoas que cometeram erros. Cometeram erros grotescos. O que a nossa igreja, o que os seres humanos que estão dentro da igreja fizeram com pessoas que cometeram erros na igreja? Pastores que caíram, conseguiram voltar? Pastores que negaram a fé, conseguiram voltar? Cantores que disseram que eram acima da média. Quem escuta esses cantores? Quem da igreja escuta esses cantores hoje? Não é? Cantores que fizeram coisas absurdas. Quem escuta esses cantores? Sabe uma coisa que eu aprendi pastoreando a igreja? Que a mesma igreja que te leva lá para cima, que te manda lá para cima, pastor, que fala que você é uma bênção, que fala que você é um grande pastor, é a mesma igreja que quando você cometer um erro grave, grande parte dela vai simplesmente te pisotear. Desculpa eu falar isso da igreja, mas é a verdade. Agora, o que acontece quando alguém morre? A primeira coisa que a família faz é procurar um culpado. Inclusive, a primeira coisa que a família faz é se culpar. Você já foi em velório? Claro que você já foi. O que as pessoas ficam falando? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. A gente que é cristão tem que ficar falando: fica calmo, não se culpa. O caminho da culpa não é o caminho. Mas toda vez que alguém morre, a humanidade que fica viva procura um culpado. Agora eu quero te traçar uma história. Imagina você, em nome de sei lá o que, porque em nome de Jesus não precisava ser desse jeito, mas tudo bem. Em nome de Jesus, você vai, abre a sua igreja, vai um monte de gente lá, aí alguém pega lá o coronavírus na tua igreja, ok? Aí volta para casa, fica doente, contamina um monte de gente, aí alguém dessa família morre. Eu te pergunto, eles quando procurarem o culpado, vão olhar e vão te culpar. Você sabe o que vai acontecer com você? Tantas pessoas que vão, aí você está dizendo: pastor, mas você está pregando essa mensagem e você não tem fé, porque aqui na igreja, se alguém for infectado aqui na igreja, então a gente não está servindo a Deus. Você sabe que não é assim, você sabe que não é isso, você sabe que não é desse jeito. Você sabe que tem coisas que Deus livra, tem coisas que Deus não livra, tem coisas que Deus faz com outras. Então, por favor, tenha boa consciência. Olha para o que está acontecendo. Qual é a boa consciência do Evangelho neste momento? A boa consciência do Evangelho neste momento é você continuar orando, é você continuar lendo a palavra, é você continuar pregando o Evangelho. Olha que interessante, vamos continuar o texto, presta atenção. Olha o texto. Antes de tudo, capítulo de número 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, aqui no caso a humanidade, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha então, que interessante, olha Paulo, a nossa Bíblia é subdividida, mas aqui não estava nada subdividido, era uma carta. Ele está dizendo: você precisa manter a sua fé, manter a boa consciência,
E o que é boa consciência? Boa consciência, junto com a fé, é suplicar, é orar, é interceder, é fazer ações de graças. Em favor do quê? Em favor de todos os homens. Em favor dos reis, dos que estão submetidos à autoridade. Agora o que nós estamos vendo? A própria igreja, ao invés de orar pelos governantes, está metendo pau. A própria igreja, ao invés de orar pelas pessoas que estão dando notícias sérias, está falando, não é nada disso, pode vir para o culto, a gente tem fé, fique tranquilo, aqui não vai acontecer nada, porque a minha fé, eu vou colocar a minha fé em ação por você. E não temos tendo boa consciência do que nós tínhamos que fazer. Olha o que ele diz: isto é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estou indo para a segunda parte, nem sei quanto tempo eu já estou pregando aqui. Quanto tempo eu já estou aqui? A live toda? Então tem tempo, beleza. Olha que interessante, olha o que Paulo está falando. Se você tem boa consciência, se você está entendendo, a sua consciência está esclarecida, o que está acontecendo ao seu redor? Você tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Paulo está dizendo, virá tempos oportunos, Timóteo. Virá tempos oportunos. E o que você vai fazer nesse tempo oportuno? Você vai falar com relação ao tempo oportuno, você vai dizer, olha, Deus está nesse tempo oportuno, é isso que você vai fazer? Porque é isso que nós estamos sendo forçados a fazer pela sociedade. Eu quero dizer, você que está me ouvindo, o que é que você está falando a respeito de Deus para as pessoas agora? Você caiu no sincretismo religioso, na junção de várias doutrinas que agora está dizendo, não, pode ficar tranquilo, eu vou orar por todos vocês. E aí a pessoa está lá dizendo, opa, o pastor fulano, o irmão fulano está orando, olha gente, orem. Agora até quem estava ontem aí vivendo uma desgraça na vida está de joelho no chão orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia para não morrer com coronavírus. Mas eu queria dizer a você uma coisa, Paulo não falou para ele, no tempo oportuno você fala sobre a oportunidade. Porque a nossa oportunidade agora, e muita gente está usando essa oportunidade para falar da oportunidade. Para falar que Deus vai fazer coisas na oportunidade. Não é isso que o texto está dizendo. Olha lá. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho, que testemunho? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E ele fez isso como? Se entregando por amor a todos eles. Esse é o testemunho. O que você deve fazer? Você deve falar desse testemunho em tempo oportuno. Então tá. Nós estamos em um tempo oportuno. Eu diria que nós estamos dentro de um tempo espetacularmente oportuno. Nós estamos em um momento que talvez essa geração não verá tempo mais oportuno que esse, não sei. Mas ao invés de a gente falar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pela humanidade, que nele há salvação eterna, sabe o que nós estamos falando? Que Deus é a saída para se livrar do coronavírus. Que Deus é a saída para se livrar. Que Deus é a proteção contra o coronavírus. E eu não penso que é isso que Paulo disse para Timóteo. Paulo disse para Timóteo assim, no tempo oportuno, fala que Jesus é o Filho de Deus. No tempo oportuno, fala que Jesus Cristo deu a sua própria vida em resgate de todos. Então, meus irmãos, vocês que estão me escutando, agora é o tempo oportuno de falar o quê? Que Deus vai nos livrar do corona? De falar que Deus é poderoso para nos livrar dessa peste? Que Deus é poderoso, é lógico que Ele é, mas não é esse o testemunho que nós temos que dar. Nós temos que dar testemunho de que Deus se revelou em Jesus Cristo,
E em Jesus estava aniquilando Jesus, ele estava reconciliando consigo mesmo todo mundo. O tempo oportuno não é para falar que Deus livra, não é para falar que Deus cura, não é para falar que Deus é poderoso para ser uma cobertura para o coronavírus não chegar no Brasil. Não, o tempo oportuno é para dizer: Jesus Cristo é o Filho de Deus e nele há salvação para a sua vida. Jesus Cristo, olha o que ele disse, eu vou ler de novo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. O que Deus deseja? Que todos os homens sejam curados do coronavírus? Mas tinha doença lá, teve vários doentes que foram curados por Jesus e vários que não foram. Que todos os homens, você conhece alguém que não foi curado por Jesus? E aí, Jesus não foi bom com ele? Foi. Aonde Jesus foi bom? Na cura? No livramento? Não. Jesus foi bom quando naquela cruz ele morria no lugar da humanidade, entregando a salvação a todos os seres humanos que, curados ou não curados, encontrariam a Deus algum dia, encontrariam a sua salvação algum dia. Então me desculpem, meus irmãos, eu não vou me dobrar perante uma sociedade que quer só mais um Deus para lhes livrar de mais um problema. Eu não vou me dobrar e eu não vou ser mais um pastorzinho borra-botas que se entrega para ter mais pessoas falando bem dele. Não, eu vou usar o tempo oportuno para dizer uma coisa a você. Eu não sei se Jesus vai te livrar do coronavírus, eu não sei se Deus vai nos livrar do coronavírus, eu nem sei se daqui a um mês eu vou estar aqui pregando essa mensagem. Eu não sei se Deus vai livrar as pessoas que eu amo, as pessoas que são da minha família, mas eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele eu tenho muito mais do que o livramento do corona. Nele eu tenho o livramento do pecado que me levava para o inferno. Nele eu tenho a salvação, e é isso que o Senhor estava dizendo para Timóteo: combate um bom combate, mantenha a sua fé, mantenha a boa consciência. Olha uma coisa, Timóteo: faça súplicas, faça oração, faça intercessão, faça ação de graça em favor de todos os homens, daqueles que têm autoridade, daqueles que não têm. Porque o que Deus quer? Livrar o homem das doenças? Não, Deus quer livrar o homem de seu pecado. E se Deus quer livrar o homem de seu pecado, Deus quer que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Versículo 5: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho esse que se deve prestar em tempos oportunos. Então tem um tempo oportuno? Tem. Qual é o tempo? Está todo mundo desesperado, está todo mundo com medo, está todo mundo, inclusive eu tenho medo porque eu sou ser humano. Os irmãos que estão aqui têm medo, são seres humanos. Estão com medo? Estão desesperados? Não sabem se vão sobreviver? Este é o tempo oportuno para eu dizer a você uma coisa: Jesus é o Filho de Deus e nele há salvação para a sua alma. Se você estiver procurando alguém que te cura, que te livra do corona, eu não vou poder dizer que Deus vai fazer isso. O Deus da Bíblia eu não vou poder dizer. Eu posso pedir que Ele faça isso, é outra coisa. Agora, se você, diante de todas essas situações, percebeu: meu Deus, eu preciso estar ao teu lado, Deus, eu preciso te encontrar, Deus, eu preciso te servir, Deus, eu preciso voltar para os teus pés, eu preciso voltar para a tua graça, eu preciso estar na tua presença. Então esse é o tempo oportuno para esse simples pastor dizer uma coisa a você: volte aos pés de Jesus, creia nele como Salvador da sua alma, porque é só isso que ele é, Salvador da sua alma. No tempo oportuno, pregue o testemunho. Que testemunho? Que eu estou em Bragança Paulista e que aqui não tem corona? Não. Que eu já peguei malária e que hoje eu não tenho? Não. Qual testemunho? O testemunho que Deus é o único Deus verdadeiro e não existe nenhum outro Deus além dele. O testemunho que só existe um mediador entre você e Deus. Talvez você não saiba, mas você que não entende Jesus como seu Salvador está com problemas com Deus.
E Cristo então veio para mediar esse problema, para te ajudar a compreender Deus e a se dobrar diante dele, e a se render diante dele, e assim encontrar muito mais do que o livramento do corona, encontrar a salvação da sua alma. Aonde é que você vai morar se você não passar desse problema? Muitas pessoas não passarão. Muitas pessoas já não passaram de outros problemas. Aonde você vai morar a eternidade se você não passar dessa? Se você for uma das pessoas que vai ser infectada e que vai sucumbir diante da infecção, alguém verdadeiro já falou isso para você, porque aqui ele diz assim, ó, chegam ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Alguém de verdade mesmo, sem interesse no que você tem e no que você é, já olhou bem na bola do teu olho e te disse isso, você pode não passar dessa. E se você não passar, e os irmãos que estão aqui, se nós não passarmos, qual será a nossa eternidade? Aonde é que nós vamos morar? Aonde estão os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo? Do Evangelho da salvação? Aonde estão os pregadores que estão aproveitando o tempo oportuno, não para dizer que Deus, fique tranquilo, eu vou orar, Deus vai nos livrar, viu? Eu estava vindo para cá, ouvi o Trump disse que a saída para o corona é o cloroquina. Eu já tomei cloroquina e primaquina porque eu já peguei malária lá na Amazônia, na aldeia. Agora o Trump disse, aí eu vi um áudio, a pessoa falando, graças a Deus, Deus deve ser brasileiro mesmo, né? Porque outros países morreu milhares de pessoas e quando está chegando na gente, Deus então resolveu nos dar. É esse tipo de consciência ridícula que as pessoas têm a respeito de Deus. As pessoas acham que Deus é um ser que beneficia uns e maleficia outros. As pessoas pensam que Deus é um ser que judia de uns e aceita outros, porque o Brasil é a nação evangélica e é por isso que Deus colocou o cloroquina. Nem sabe se tem ainda o abençoado do cloroquina de fato. Tomara que faça, mas até aí dizer que Deus está beneficiando o Brasil, porque Deus deve ser brasileiro, isso é uma estupidez. Deus não é brasileiro, não é norte-americano, não é africano. Deus não está nesse plano. Deus está no Kairos, na eternidade. Ele revelou Jesus Cristo como seu único filho e entregou ele para que você compreendesse, não que ele te livra do coronavírus ou de qualquer outro vírus que possa estar por aí, influenza, H1N1 e tantos outros que a gente convive diariamente. Não, mas para te livrar do seu mal, do seu pecado, da sua maldade, da sua ganância. Isso, irmão, você que está dentro da igreja, que foi para o supermercado comprar caixas de álcool em gel sem pensar que vinha vindo alguém atrás de você que ia precisar comprar, e você na ganância comprou tudo. É para nós, o Cristo é para nós, o Cristo é para a gente, o Cristo é salvador das nossas vidas. Então, esse é o tempo oportuno? É o tempo oportuno? Legal. Deixe-me usar o tempo oportuno, porque eu tenho uma profecia sobre a minha vida. Quando eu cheguei lá em 1998 na igreja, Deus usou uma pessoa para dizer que eu ia ser pregador do Evangelho. Eu me nego a falar sobre um Deus sincretizado. Eu tenho uma profecia, e a profecia é que eu sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho essa noite está gritando aos nossos ouvidos. Mantenha a sua boa consciência, irmão. Mantenha a sua fé. Alguns abandonaram a boa consciência e a fé não sobreviveu. Tem gente que acha que é capaz de ficar com a fé e não ficar com a boa consciência. Ora a Deus, mas não ora com o celular mostrando para os outros que você está orando, não. Pare de ser assim. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, fala, Senhor, qual que é a boa consciência? Me mostra, que boa consciência eu tenho que ter nesse momento que eu estou passando. E depois, irmão, sabe o que você faz? Sai do teu quarto e entende que esse é um tempo oportuno. Esse é um tempo oportuno para nós. Para quê? Para que a gente pregue o
evangelho da salvação. Da salvação da alma, não é da salvação do coronavírus, não. É da salvação da alma. Agora, se aceitando a salvação em Cristo, os desdobramentos for Ele te livrar do coronavírus, que Ele seja eternamente louvado porque te salvou e não porque te curou. Porque é isso que nós falamos, né? Deus foi muito bom comigo porque eu tinha uma doença, eu fui curado. Isso quer dizer que Deus foi ruim com quem não curou. Diz que morreu uma pessoa, um senhor aqui em Bragança Paulista hoje, e estão falando que é coronavírus, 75 anos. Então Deus não foi bom com ele. Deus só foi bom com você que está te livrando. Vamos abandonar esse evangelinho ralo, esse evangelinho que para em becos de explicação, e vamos falar do evangelho da salvação. Você não precisa mais temer. Não precisa mais temer. O Senhor Jesus é a nossa salvação. Vamos adorar a Deus. Aí onde você está ouvindo o culto, está participando da mensagem, faz o seguinte, fecha os teus olhos aí onde você está, vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos deixar essa live aqui gravada. E vamos deixar gravado isso aqui para que as pessoas possam assistir e saber que nós estamos usando o tempo oportuno. Não é para falar que Deus vai livrar do corona, não. É para falar que Deus nos propôs salvação na pessoa do seu Filho Jesus. E que nós temos um Deus que nos ama muito mais do que nos livrar de um corona. Eu não estou minimizando, eu sei que as coisas vão ser difíceis e que nós vamos precisar do Senhor. Mas nós vamos precisar do Senhor para muito mais do que o coronavírus. Nós vamos precisar do Senhor para a eternidade. E eu não quero negar o evangelho que sirvo. O tempo oportuno é para falar: Deus é o único Deus verdadeiro. E Jesus é o único mediador entre você e Deus. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais, não. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor,
da morte, lembrou-se. Lembrou de mim, Jesus. De um ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe ao paraíso prometido irás. Se isso não for amor, Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Nós te adoramos, As Jesus. andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Cumprindo, Senhor, o mandamento que o Senhor deu a Timóteo, nós queremos neste momento fazer súplicas e orações, confessando primeiramente que para nós o Senhor não é o nosso livramento de um vírus, o Senhor é o nosso Deus. glórias a Deus, aleluia. O Senhor é o nosso Salvador, o Salvador da nossa alma. Obrigado, Senhor. E confessando que o Senhor é Salvador da nossa alma, é que nós queremos te suplicar que, se assim for da tua vontade, Jesus, o Senhor nos ajude e nos livre para passar esse momento que nós ainda iremos enfrentar, Senhor. Dai-nos a tua graça, Senhor. Nos ajuda a manter a nossa fé e a nossa boa consciência. E nos ajuda, Senhor, a não perder a boa consciência, porque se nós perdermos a nossa boa consciência, certamente a nossa fé há de naufragar. Nos ajuda a manter a boa consciência do Evangelho, Senhor, da Tua Palavra, da Tua vontade, do que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. Nos ajuda a sermos pessoas com consciência limpas, com consciência esclarecidas a respeito da Tua vontade, ó Deus.
Ah, Senhor Jesus, ajuda os nossos irmãos, pastores que estão com muita dificuldade de compreender este momento, estão com dificuldade de tomar boas decisões. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a nossa igreja, Senhor, as pessoas que estão neste momento conectadas a essa live, a esse culto aqui pela mídia social, pelas redes sociais, Senhor, ajuda essas pessoas a proliferar não o vírus, mas o teu evangelho. Ajuda essas pessoas a falar no tempo oportuno que é esse a respeito da tua salvação. Senhor, que pessoas que não conhecem o Senhor como Salvador, único Deus verdadeiro, Salvador, Filho de Deus, Jesus, que as pessoas possam, ao ouvir essa mensagem, que ela possa nascer fé no coração delas, não fé que elas vão ser livres do corona, mas fé que o Senhor os livrará do pecado e salvará a sua alma pela eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, se assim for da tua vontade, inspira, esclarece a mente, ó Deus, dos cientistas, para que eles possam descobrir uma luta, Senhor, algum medicamento que destrona, que destrói o coronavírus, ou se for da tua vontade, milagrosamente extirpa, Senhor, o coronavírus da face da terra. Ah, Deus, nós fazemos orações e súplicas, Senhor, em favor de todos os homens, para que toda a humanidade venha se render a Ti como o único Salvador e não como o único que pode livrar eles do coronavírus, Senhor. Nós vamos terminar esse culto a Ti, Jesus, dizendo que tudo que nós fizemos aqui foi para a Tua glória, Deus. Foi para glorificar o teu nome, não foi para ganhar mais like, não foi para ganhar seguidor, não foi para nada disso. Foi para glorificar o teu nome junto com a tua igreja que está conectada, Senhor. Que o Senhor possa alimentar a tua igreja através desse evangelho, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Só um refrãozinho de alguma canção para nós terminar aí. Alguma dessas que nós estamos cantando. Tu és bom, tu és bom. Ok, tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça
agradecer a Deus pela vida do Val. Val, obrigado por estar cedendo aqui o seu local de trabalho. Agradecer também a Deus pela vida da minha esposa, da Beli, Mari, Miriam, obrigado. Nós estaremos aqui domingo, ok? Amanhã nós vamos fazer a transmissão do culto com os jovens. É o Jean Carlos que vai estar aqui, ok? Nós vamos fazer essa transmissão e domingo nós estaremos aqui às 18 horas, ok? Em ponto. Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E se você crê, você diz amém. Deixa o seu amém aí, ok? Compartilhe a mensagem com muita gente, que esse é um tempo oportuno. Não perca a oportunidade de compartilhar, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã às 8 horas também, né? Às 20 horas, ok? Estaremos aqui amanhã às 20 horas. Que Deus os abençoe. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe.